O webinar de hoje é sobre o panorama do go-to-market no Brasil. Provavelmente muitos de vocês já viram um pouquinho desse relatório, se não, a gente também vai compartilhar nesse webinar. Mas, assim, entrevistamos mais de 700 pessoas profissionais no Brasil, tanto das times de marketing, de vendas, quanto atendimento. E aí a gente vai mostrar quais foram esses dados, quais são os principais gargalos que o mercado brasileiro está enfrentando hoje em dia. Para isso, temos duas pessoas muito importantes aqui, que eu admiro muito. Temos a Ludmila falando dessa primeira bloco do webinar sobre o relatório. Ludmila, tudo bem? Oi, Camila. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Ótimo, é ótimo ter você aqui hoje. E temos a Yas também, do nosso time de Customer Success. Yas, tudo bem? Oi, Cami. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Perfeito. Temos também essa pessoa especial que eu falei para vocês, que vai estar acompanhando no chat e no Q&A. Então, André, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde, Camila. Vamos com tudo que hoje eu já sei que vai ser especial. Perfeito, muito obrigada por acompanhar a gente aqui hoje. Então, pessoal, como eu falei, a gente tem três blocos nesse webinar. O primeiro é o panorama, que vai ser apresentado pela Lugy. Então, a gente vai apresentar quais são esses principais dados que a gente achou do relatório, gargalhos que nós vimos do mercado do Brasil. Depois temos o bloco do O Caminho, que vai ser liderado pela Yas, e Yas também vai trazer um pouquinho como nós, desde a HubSpot, estamos evoluindo para resolver esses desafios que achamos no relatório. E ao final, a gente vai ter esse Q&A, caso alguma pergunta fique aberta, e vamos fechar o webinar, tá bom? Então, vamos começar com a Lugy. Lugy pode compartilhar aqui. Maravilha. Obrigada, Cami. Deixa eu iniciar aqui, pessoal. Me avisem quando vocês estiverem vendo a minha tela. Tá Estamos vendo. aparecendo aí? Sim, Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Obrigada aqui pelo tempo, pela participação de todo mundo. Dando uma breve introdução aqui sobre quem sou eu. Meu nome é Ludmila, eu faço parte aqui do time comercial da HubSpot já tem quase 3 anos. E o meu dia a dia aqui é vender as soluções da HubSpot para empresas do Brasil. Então eu fico ali o dia inteiro entendendo quais são os objetivos de negócios, as problemáticas que as empresas querem resolver, perdão, com a nossa solução de CRM unificado aqui dentro da HubSpot. Hoje, especificamente, eu vou falar um pouco mais sobre os dados dessa pesquisa que a HubSpot liderou, com mais de 700 profissionais aí de go-to-market, né? Marketing, vendas e pós-vendas. E eu acho que antes da gente entrar nessa parte de resultados da pesquisa, números, estatística, a gente está vivendo a era da AI e a era dos dados, né? Eu acho que hoje em dia, se você entra no LinkedIn, se você vai para uma reunião de negócios, a gente sempre vai entrar nessas duas grandes caixas que é análise de dados, como que eu consigo fazer mais com menos, né? Otimizar a minha eficiência operacional e de que forma que eu consigo usar a IA também para me ajudar dentro do meu trabalho, dentro do meu dia a dia. Então, hoje em dia, independente do negócio que você esteja inserido, essas duas pautas são muito faladas e posicionadas, né? Ainda assim, a gente sabe que essa questão de dados, quando a gente está olhando para a parte de inteligência artificial, ela não consegue ser muito bem otimizada se a gente não consegue ter essa centralização e essa conexão. Então, a IA usada ali de uma forma um pouco mais isolada, a gente muitas vezes acaba entrando em alguns gargalos a nível operacional, que mesmo utilizando ali uma boa estrutura de dados, boas ferramentas de IA, isso acaba se perdendo por conta dessa falta de conexão. Então, para entender como que isso está acontecendo hoje dentro do mercado, né, sobretudo do Brasil, a gente sabe que o mercado brasileiro ele tem uma série de especificidades, né, que diferencia a gente de outros territórios, outros países. Nada melhor do que entender de quem está operacionalizando essas ferramentas e vivendo essa transformação na prática, quais são os insights, os impactos e os resultados a partir disso. Então, aqui trazendo para vocês um pouco mais, né, desse perfil quantitativo dessa pesquisa encabeçada pela HubSpot, né, 36% de profissionais de atendimento, e aí profissionais, leia-se por líderes, gerentes, head de área e diretores.
34% de times de vendas e 30% de equipes de marketing em todas as regionais. Então, a gente fez algo realmente bastante abrangente, bem a nível Brasil e em todas as alçadas aí de senioridade de lideranças. A gente vai deixar para vocês agora um link no chat para que vocês possam ver o relatório bem no detalhe, enxergar todas as métricas. Vocês vão perceber que tem muitas estatísticas, né? É uma pesquisa muito bem elaborada. O meu papel aqui é muito mais retirar os insights e provocar reflexões e discussões do que entrar mais numericamente, mas o relatório está bastante completo. E aí nos comentários, no chat, perdão, vocês vão conseguir ter o acesso e ler tudo isso bem de uma forma detalhada, tá? Bom, gente, já iniciando agora a parte mais estatística desse estudo encabeçado pelo HubSpot, a gente já inicia com essa questão do paradoxo da inteligência artificial do Brasil, né? Hoje a gente consegue observar que 86% das empresas brasileiras, elas pretendem aumentar o investimento em inteligência artificial, só que menos de 8% dessas empresas têm a IA completamente integrada. Então, ao mesmo tempo que eu estou, né, em discussões ali super estratégicas de que forma que eu consigo estruturar o meu orçamento para eu investir mais em inteligência artificial, otimizar a minha capacidade operacional, isso acaba ficando de uma forma ali bastante desintegrada das minhas ações, dos meus processos e dos meus dados. Puxando um gancho nessa questão de discussão, né, de como que a gente vai estruturar os nossos investimentos, qual que vai ser a lógica ali de implementação de ferramentas, escolha, né, o que pesa na hora de definir uma ferramenta de IA, a gente observa que 30% gira em torno de que forma essas ferramentas vão me ajudar nas minhas capacidades específicas da minha função. Depois a gente tem ali 24%, né, dos respondentes colocaram integração com o meu CRM, então reforça essa questão de a IA usada de forma isolada, ela não vai resolver os meus objetivos de negócio se ela não conversa com a minha base de clientes, com os meus dados, com a minha estrutura ali de dentro do CRM. 19% colocou a facilidade de adoção, então isso tem muito uma correlação de qualquer tipo de plataforma que eu vou fazer um investimento. Eu preciso, né, que o meu time tenha uma curva ali de adoção, de adaptabilidade muito boa para justificar esse investimento. E aí, numa representatividade bem baixa, entra a parte de preço e de ROI. Ou seja, a gente pode entender que são fatores que sim são importantes, só que eles não são decisivos justamente porque os negócios precisam entender realmente e validar essa estratégia de inteligência artificial, entender a usabilidade e a experiência, para aí sim depois pensar nessa lógica de ROI. Eu acho que essa frase ela sintetiza muito bem essa discussão, que significa relevância funcional, né? Então eu quero uma ferramenta que ela seja integrada, que ela converse com a minha base de dados e que a minha equipe realmente adote e use ela na prática, para que aí sim depois eu consiga pensar na justificativa desses investimentos. A fragmentação invisível, então, puxando um gancho também nessa questão de dados ali espalhados, né? A percepção dos times que foram entrevistados aqui pela pesquisa definiu que 69% sente que trabalha de uma forma muito integrada entre as outras áreas. Eu acho que um pitch aqui muito clássico que a gente tem na HubSpot, né? É que essas áreas de negócios, né? De contato ali direto com o cliente, marketing, vendas, pós-vendas, eu sempre falo que elas são muito interdependentes, né? Então, marketing depende muito de vendas, vendas também depende de marketing, pós-vendas depende também de todas essas áreas, mas de que forma tudo isso se conecta, né? Porque a jornada do cliente, ela é uma só. E aí a realidade é que a gente enxerga que 50% desses times perde ali oportunidades, perde contexto por essa falta, né, de uma unificação dessa jornada. Então, aí que se justifica esse gap entre a percepção versus a realidade, que às vezes os times estão ali tendo muitas discussões, muitas reuniões, mas esse contexto não acaba se aplicando na prática em termos de dados. Bom, gente, a pesquisa colocou alguns indicadores específicos por áreas, então agora eu vou entrar um pouco mais na parte de marketing, e a gente já inicia a parte do marketing falando de um dos assuntos mais quentes que a gente tem tido no mercado agora, né? Então, durante muitos anos, a gente fez as discussões muito direcionadas para SEO, como que eu faço um conteúdo que eu consiga otimizar bem ali nas pesquisas do Google, ranquear bem organicamente.
hoje o comportamento do consumidor mudou, né? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, geralmente a gente acaba usando os buscadores ali de inteligência artificial, joga num chat GPT, num cloud, e é muito importante que as equipes de marketing estejam se atentando ao posicionamento que elas estão tendo dentro dessas ferramentas, né, essas LLMs, e a gente consegue observar que 57% já está trabalhando para otimizar a forma como eles estão aparecendo nesses buscadores aí de inteligência artificial. Canais de ativação, a gente tem o WhatsApp aí, né, liderando com 54% as campanhas de marketing no Brasil. Acho que é impossível falar sobre estratégia de marketing do Brasil sem trazer o canal do WhatsApp. Não é o canal mais em conta, mas é o canal que o brasileiro está, então todas as estratégias sempre acabam girando muito em torno do WhatsApp como esse canal muito forte no nosso país. 52%, né, ainda com muita força também, e-mail, 51% redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, e numa representatividade um pouco menor, 36% a parte de anúncios, né, que aí seria mídia paga. Esse dado aqui dos 84% de adoção dos times de inteligência, dos times de marketing utilizando a agente de inteligência artificial me impressionou muito. E eu acredito que muito disso se justifica por aquela questão de, aquele dado que a gente viu lá no início, de que forma a inteligência artificial ela consegue aumentar a minha capacidade operativa, ela consegue realmente otimizar as minhas tarefas que eu tenho para fazer no dia. O marketing tem muito conteúdo para fazer, campanha para fazer, análises ali de dados para fazer, então a inteligência artificial consegue apoiar essas equipes justamente com essas frentes. Bom, agora entrando um pouco mais no território que aqui eu sei dominar bem, que é mais a parte de vendas, um dado muito impressionante que a gente tem aqui é que mais de 60% dos respondentes sentem que passam mais de 5 horas resolvendo atividades operacionais que não estão relacionadas com vender. 30%, né, preparação de propostas e materiais, 24% pesquisas ali de contas e contatos, né, para estruturar a estratégia de prospecção, 20% de criação de listas manual. Eu acho que todo mundo que lidera ou que está inserido dentro de um contexto de comercial sabe o volume de demanda operacional que existe dentro dessas áreas e sabe também que no final do dia, né, venda está diretamente relacionado com receita. Então, de que forma que eu consigo, né, otimizar o trabalho da minha equipe para que os vendedores estejam na rua, com o cliente, em chamadas, para gerar resultado, que é o que realmente importa no final do dia, né, que é atingir as métricas e poder gerar receita. Olhando aqui para esses canais de prospecção nesse cenário de vendas, mais uma vez a gente tem o nosso queridinho, né, o WhatsApp liderando aqui com quase 80% de canal de uso. A gente ainda tem um e-mail muito forte, né? Então, muito se vê sobre conteúdos no LinkedIn, de que o e-mail tem perdido força, mas ainda assim é um canal bastante usado, né, com essa representatividade de 52%. 37% de ligações, que também sempre vai ser um canal fortíssimo, e 26% de eventos. Um outro indicador também que o relatório traz é que 3 em 4 vendedores reconhecem que o CRM incompleto afeta os seus fechamentos. Eu acho que uma dor muito grande que eu escuto trabalhando com líderes de vendas na hora de vender a HubSpot eu tenho receio de fazer um investimento num CRM, não ter uma boa adoção da minha equipe e esse investimento ser subutilizado. Eu acho que esse ponto aqui ele é crucial, não só na adoção da IA integrada com um bom CRM, né? Mas que o vendedor tenha a sensação de que o CRM trabalhe para ele. Então, o CRM ele é um facilitador para a minha vida. Consequentemente, né, ele vai ajudar a reduzir a minha carga operacional e vai me deixar muito mais estratégico ali com insights, conseguir ali mapear contas estratégicas para eu poder abordar e priorizar quais são os negócios com mais chances de fechamento ou não. Acho que essa parte mais de produto a Yas vai conseguir explorar melhor também. Por último, mas ao menos importante, a parte de atendimento, né? Então, a nossa frente de suporte. Então, 59% dos respondentes da pesquisa perdão, gente, 59% desse dado da McKinsey, que aí é geral, global, já usam ferramentas de IA nessa frente de suporte. E quando a gente olha ali, né, na categorização, em quais contextos essas tarefas são utilizadas, a gente vê em mais de 54% sugestão de respostas para revisão humana, 52% respostas
automáticas, né, para solicitações rotineiras, aquilo que a gente chama de suporte nível 1, 27% de detecção de padrões, 22% de resumos de conversas e relatórios. Uma métrica aqui que chamou muito a minha atenção é que 33% dos respondentes da pesquisa falaram que tem a preocupação de que a IA acabe dando respostas incorretas para os clientes, né, que é o item mais valioso de qualquer companhia, ou fora de contexto. Então, mais uma vez, a gente também tem aqui a ideia da integração. Se eu tenho a minha IA completamente isolada, né, eu não consigo ter ali bons critérios de score, de perfil de cliente, de histórico de negociação, essa IA muito provavelmente vai ter alguns tipos de posicionamento completamente fora de contexto e essa acaba sendo a maior preocupação desses líderes de atendimento. Acho que aqui um ponto que eu falei em todas as apresentações, né, de marketing, vendas e pós-vendas é o fator WhatsApp, né? Eu acho que é impossível falar sobre qualquer tipo de estratégia de go-to-market no Brasil sem trazer a força do WhatsApp, e é ainda mais importante quando a gente pensa nesse canal, mais uma vez, né, igual que eu tenho falado de inteligência artificial, de que forma que a minha estratégia de comunicação dentro do WhatsApp, o histórico, os registros, caminham também com a minha base de dados de CRM. Então, é muito importante ter tudo isso bem vinculado e integrado, né? Então, o WhatsApp, toda a minha estrutura de dados / CRM e a parte de inteligência artificial. Bom, gente, para concluir a minha parte, eu acho que aqui a gente tem 5 grandes aprendizados em cima de todas essas métricas que eu trouxe para vocês, né? Então, em primeiro lugar, inteligência artificial sem contexto é ruído, não vai ser algo realmente eficaz, não vai ser algo que realmente vai trazer contexto e vai trazer impacto para operação. O segundo fator é que valor é funcionalidade. Então, eu preciso realmente provar eficiência operacional, eu preciso ter a minha equipe adotando essas soluções para aí sim eu pensar numa estrutura, né, num caso de ROI. O WhatsApp é o canal que tudo acontece, né, para a gente aqui no Brasil, já falei isso demais aqui. O quarto ponto seria a percepção de integração, que às vezes, né, as equipes estão ali continuamente achando que estão colaborando bem, fazendo muitas reuniões, canais no Slack, Teams, mas isso não se reflete nessa unificação de uma única plataforma centralizando todos os processos da jornada e os dados. E por último, mais ou menos importante, a automação, ela é um ponto para ajudar em termos de atividades ali rotineiras, né, de questões ali mais operacionais, mas ela não vai ser uma substituta do ser humano. Muito tem se discutido disso também hoje em dia com essa questão de IAs, automações e mercado. Bom, eu acho que eu trouxe aqui muitos pontos, dá para a gente render bastante essa discussão. Se vocês quiserem deixar um sim no chat para todo mundo que quer uma demo para entender um pouco mais como que a HubSpot consegue resolver todos esses pontos de contexto, de integração de dados, de integração de todas essas equipes de go-to-market, coloquem aí dentro do chat, que vai ser um prazer aí conversar com vocês depois. Bom, pessoal, agora eu vou passar a palavra para a Yas. Obrigada aqui. Boa, Lud. Obrigada. É muito legal esse relatório, esse panorama. Já estou ansiosa para trazer aqui para a gente o caminho. Só vou aqui me certificar de que vocês estão vendo minha tela. Só um segundinho. Me confirma, por favor, tudo certo com a tela? Show, Sim. perfeito. Então, pessoal, eu vou aproveitar o gancho da Cami e eu já vou deixar aqui também o link do meu LinkedIn para vocês me adicionarem depois. Eu adoro, depois dessas conversas, falar ali com os clientes, trocar insights do que a gente viu. Então, fiquem à vontade para me procurar lá também. E depois de todo esse panorama que a Lud trouxe aqui para a gente, bem completo, eu acho que ficou bastante claro que o nosso problema hoje não é nem falta de dados, nem falta de AI, e muito menos de ferramentas. Tem mais a ver com como a gente conecta cada um desses pontos no dia a dia. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Então, eu vou mostrar o caminho de como a HubSpot vai ajudar a gente a transformar esses desafios em algo prático e principalmente que traga ali resultado para a nossa operação. Começando aqui, trazendo para vocês cada um desses achados que a gente teve ali no relatório. Então, como vocês podem ver, esses achados não são pontos isolados, cada um deles é um problema real que a gente tem no go-to-market brasileiro hoje.
Então, para marketing, por exemplo, a gente tem ali a visibilidade, para vendas, o desafio de gerar receita, e para o time de atendimento, o desafio de escalar suporte. E o que a gente fez aqui na HubSpot foi olhar para cada um desses gaps e pensar, beleza, agora como é que eu vou resolver isso de verdade com soluções conectadas dentro do CRM? Daqui tem um ponto importante também que eu quero ressaltar para vocês. A Lud já falou, mas eu quero que vocês levem isso para o coração, desse webinar. E é que tudo isso só vai funcionar se a gente tiver uma base com contexto no CRM que me permita fazer isso. Senão, só vai virar tecnologia pontas soltas dentro da nossa operação. Então, vamos começar por visibilidade. Aqui, falando com os times de marketing diretamente, a gente sabe que tem uma mudança muito grande acontecendo hoje no mercado e que os nossos clientes, eles já não começam mais a jornada lá dentro do nosso site. Pelo contrário, a gente começa agora a jornada pedindo para a AI nos dar essas respostas, essas indicações. Então, comentem aí no chat se vocês também são do meu time, e quando vocês querem comprar alguma coisa, algum produto, ou saber mais sobre alguma marca específica, se o primeiro que vocês fazem é abrir ali o aplicativo do Chat GPT e fazer uma pergunta direta para eles. Ou então, se vocês entram no Google e lá dentro do Google já aparece aquele resuminho e a gente fica só com aquele resuminho mesmo que o Gemini traz para a gente, não vai mais a fundo do que isso. Então, esse é algo que tem acontecido, tá? É muito real dentro do mercado. E por isso a gente começou a perceber que a disputa ela não é mais por cliques no meu site, mas é muito mais sobre recomendação, sobre aparecer nessas LLMs, como a Lud falou para a gente ali no relatório. O dado ele mostra isso claramente. Então, a gente tem aqui na tela que 57% do time já está tentando otimizar, né, para as answer engines, como ChatGPT, Gemini, etc. Mas a gente ainda não consegue responder a pergunta de se minha marca está aparecendo ou não está aparecendo nessas respostas. E se a nossa marca não está aparecendo na resposta, então pode saber que a gente está invisível ali para os nossos leads. Então a gente perde lead, perde receita e nem sabe no final das contas por quê. E foi exatamente pensando nisso que a gente lançou o AEO. O que é o AEO da HubSpot? A gente não está mais falando sobre ranquear. Então, dessa vez, a gente quer ser citados pelas inteligências artificiais, queremos ser recomendados, queremos que a AI confie na nossa marca. E pensando nisso, o AEO ele vai ajudar a gente a monitorar como a nossa marca tem aparecido em motores de resposta, como, por exemplo, ali o ChatGPT, Perplexity, Gemini. Também a gente vai conseguir entender onde não aparecemos e por que que o nosso concorrente está ganhando esse jogo da gente. E o mais importante, ele vai trazer todo esse contexto baseado nos nossos dados. Então, a gente deixa de trabalhar, operar ali no escuro e passa a focar em uma estratégia real para esse novo cenário do mercado. Além disso, tem outro ponto bem legal que eu queria trazer para vocês, que é sobre uma segunda mudança que tem acontecido. Os nossos leads, embora eles cheguem mais agora ali na página do nosso site, né? A gente tem menos tráfego chegando, eles estão chegando muito mais preparados. Então, eles já pesquisaram, já compararam com concorrentes os nossos produtos e eles já sabem o que eles querem no momento que eles chegam para a conversa. E mesmo assim, muitas das empresas ainda continuam criando conteúdos que não estão conectados com dados reais. Ou seja, a AI ela existe dentro da operação de marketing, mas ainda sem aquele contexto que é super necessário para a gente conseguir transformar esses leads preparados em resultados. E foi pensando exatamente nisso que a HubSpot criou o novo framework do Loop Marketing. Então, vou deixar aqui esse código para que vocês escaneiem aqui rapidinho e trazer um pouquinho de contexto do que é o Loop. Então, pensando justamente nesse funil tradicional, que não funciona mais da forma como a gente conhecia, né? Ele não explica mais o comportamento real do nosso lead, a gente criou esse novo playbook para complementar o inbound marketing. Então, hoje o cliente está descobrindo sozinho, pesquisando sozinho,
fazendo comparação, volta, valida, tudo isso ele faz ao mesmo tempo. Então, o loop, a ideia dele é que funcione como um ciclo contínuo. Então, que a gente possa definir nossa mensagem, personalizar os nossos dados, distribuir esse conteúdo nos canais certos, ser multiplataforma e aprender com o que performa. E aí, dessa forma, a gente volta ali para o início do loop. Então, a ideia é que ele se retroalimente o tempo inteiro e fique cada vez mais refinado. Esse QR que vocês estão vendo aqui na tela agora, ele vai levar vocês justamente para uma tela, uma biblioteca ali, com os prompts mais legais do Loop, para que vocês possam sair daqui e já começar a aplicar esse novo framework na prática, pessoal. Então, fiquem à vontade aí para escanear. E quem não conseguir escanear ainda, também fiquem tranquilos, depois a gente vai passar esse material e vocês vão ter tempo de analisar tudo isso com calma, tá? E agora eu quero trazer como é que a gente vai executar o loop marketing no dia a dia. Então, a gente tem hoje, a HubSpot disponibilizou para a gente esse playbook integrado ao assistente Breeze dentro do nosso portal. Então, com esse playbook, a gente deixa de criar campanhas genéricas, que já não conectam com esses leads, e ele passa a usar o contexto do seu CRM para entender o seu público, entender o que ele já fez, então, dados comportamentais, e o que faz sentido agora para o nosso lead. Então, a AI, ela escreve textos para a gente, ela executa campanhas para a gente com contexto, não mais aquelas campanhas genéricas de antigamente. E agora eu quero saber do time de marketing, quem de vocês aqui se sentiu identificado com o que a gente trouxe. Então, se você ainda está num time de marketing que cria conteúdo sem dados reais, que ainda não sabe se a marca de vocês aparece no chat GPT, marca sim na enquete que está aparecendo aí na sua tela para que a gente possa continuar essa conversa depois e mostrar para vocês como a gente pode resolver isso com os recursos que a gente trouxe agora. Boa, gente. Então, aqui continuando, e agora passando para vendas. Se no marketing o nosso problema ele é gerar visibilidade, a gente viu no relatório que para vendas o desafio é realmente aproveitar o momento. Então, como o nosso lead ele já chega muito mais preparado, muito mais pronto, o jogo não é mais educar esse lead, mas sim entrar ali na conversa certa, tacar a dor certa, o desejo certo do meu lead e também no momento certo. E aqui entra um ganho bastante claro que é tempo. Então, como a Lud falou, os nossos vendedores eles querem que a gente tenha o nosso tempo devolvido para que a gente possa gastar ele de fato ali vendendo e gerando receita para a empresa. E esse dado que a Lud trouxe deixa isso muito claro. A gente vê que quase da metade dos vendedores hoje eles querem delegar essas tarefas de identificação de contas para AI, porque eles não querem ficar gastando tempo fazendo pesquisa manual, montagem de lista, ficar ali em tentativa e erro. Então, isso não gera pipeline real, mas sim gera muito esforço do nosso time de vendas. E pensando nisso, a gente trouxe o agente de prospecção. Então, o agente de prospecção, ele não só automatiza esse processo, mas também ele traz qualidade para a nossa prospecção, porque ele trabalha a partir de sinais reais de compra. Então, ele monitora ali sinais como, por exemplo, uma empresa que acabou de receber um investimento, uma contratação de nova liderança, lançamento de um novo produto, entre outros sinais, se eu não me engano, são 16 sinais que a gente consegue monitorar para identificar quem está realmente em marketing de verdade. E daí a gente tem um segundo ponto aqui, que é montar automaticamente um comitê de compra. Isso daqui é muito legal. Então, a gente não precisa mais fazer lista manual, ficar caçando ali contato no LinkedIn. O próprio HubSpot, a inteligência artificial, ela vai trazer esse comitê já montado para mim. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, conecta bastante com o que a gente falou lá atrás do Loop, são os outreaches personalizados. Então, como agora a gente não está focado mais em volume, em disparar uma quantidade absurda ali de e-mails, mais focado em criar mensagens que façam sentido para o momento do meu lead, o agente de prospecção ele vai resolver esse ponto específico aqui. Então, na prática, a gente vai
sair de uma prospecção fria e entrar em um pipeline que tem contexto. Mas nem toda oportunidade é o que parece. Às vezes as oportunidades elas se perdem. Então, como a Lud trouxe também lá atrás no relatório, a gente viu que 3 em cada 4 vendedores dizem que o CRM está impactando o fechamento, e não porque o CRM é ruim, mas porque ele não acompanha hoje a realidade das nossas conversas. E aqui vem uma das coisas mais práticas de todas que eu queria trazer para vocês. Acho que é o sonho de todo vendedor. Imagina que você está numa reunião e aí você não precisa fazer nenhuma atualização manual depois que você saiu com a reunião. Você pode focar toda a sua energia, todo o seu tempo ali na venda, no momento da conversa com o seu lead. A progressão inteligente, ela faz exatamente isso para a gente. Então, ela vai pegar a transcrição da conversa que a gente teve com aquele lead e vai entender o contexto do negócio. E a partir disso, ela vai começar a sugerir automaticamente para a gente atualizações de estágio, próximos passos e até mesmo o follow-up. Então, o follow-up, claro que não vai ser um e-mail genérico, ele vai ser um e-mail que usa o que a gente conversou, aquele contexto real do que foi dito na reunião, e aí, dessa forma, ele vira ali uma continuação natural da conversa que a gente teve com o lead. Além disso, o nosso agente de prospecção ele já sugere próximos passos executáveis para a gente, claros. Então, você pode transformar esses próximos passos em tarefas na hora para a gente continuar com esse negócio. Ou seja, na prática, a gente está ganhando aqui tempo, consistência e estamos ganhando velocidade no ciclo. E no final, nenhuma conversa mais vai se perder e o pipeline vai continuar andando, que é o que a gente quer que aconteça. Agora, para vocês, vendedores, se vocês se sentiram identificados com esse cenário, se vocês querem ganhar tempo, não mais que a gente tenha que fazer atualizações manuais dentro do CRM, ficar montando listas de clientes, marquem sim agora na enquete para que a gente possa conversar com vocês depois e mostrar para vocês como a gente pode devolver esse tempo para o time de vendas. E para fechar, quero falar um pouco sobre atendimento. Então, meus xarás de CS, de suporte, vamos conversar um pouquinho. A gente sabe que no atendimento o desafio mudou também, não é mais sobre volume, mas é muito mais sobre como eu consigo escalar sem perder qualidade. E pensando nisso, só um segundinho. Boa. E pensando nisso, eu trouxe esse dado para a gente refletir. Então, a inteligência artificial, ela já está sendo usada pelos times de atendimento, mas a gente vê que ainda tem muito medo. Nas minhas conversas com clientes, eu noto bastante disso aqui. Então, a gente tem 33% dos times de atendimento ainda com medo de implantar inteligência artificial, e ali no momento da interação do agente com o visitante, com o lead, ele dá respostas erradas. Isso faz bastante sentido. Ninguém aqui quer realmente perder a confiança do nosso visitante, do nosso lead. Então, justamente pensando nisso, a HubSpot trouxe para a gente melhorias no nosso agente de atendimento que permitem, além de automatizar esse atendimento, ter também um controle total do que é feito ali. Então, a gente consegue definir quanto do volume o nosso agente de atendimento vai responder, consigo definir exatamente isso para ir testando aos poucos, né, fazendo esse piloto, em quais horários ele vai responder e quais são os tipos de solicitação que eu quero que ele responda. E mais importante, a gente consegue definir como ele vai responder, como ele vai se comunicar ali no momento do atendimento. Então, desde tom de voz, estrutura, o que o meu agente ele pode ou não falar, inclusive, quando ele deve ou não responder, né, quando ele vai fazer esse handoff ali para um humano, eu consigo definir nas configurações. Então, não é mais sobre, não é, nem nunca foi sobre substituir o time de vendas, de atendimento, mas sim aumentar a nossa capacidade com segurança, de forma controlada. E o mais legal do agente é que a gente consegue refinar ele com o tempo. Então, ele começa a trazer para a gente os gaps de resposta e quais conteúdos estão funcionando, quais conteúdos precisam melhorar,
para que a gente use isso como insight e deixe ele cada vez melhor. Então, quanto mais eu uso esse agente, melhor ele fica. Pessoal de suporte, se vocês se identificam, marcar sim agora, para a gente perder o medo dessa falta de controle e começar a avançar, escalando o nosso suporte com segurança. Agora, passando para mais um dado que eu queria compartilhar com vocês, depois de tudo isso que eu mostrei, queria só ressaltar que nada vai funcionar se a gente não tiver contexto. Então, se a gente usar todas essas ferramentas, mas a gente não tiver contexto, a IA ela vai virar ruído. E por isso é que a gente trouxe duas camadas para essa conversa. A primeira é o recurso de enriquecimento de dados. Então, por que ele é importante? Porque ele mantém a minha base viva. Ele vai preencher automaticamente os dados faltantes que eu tenho ali dentro do CRM e atualizar esses registros em background. Então, meu time vai ter sempre ali uma base bem completa para trabalhar sem esforço manual. E também temos a intenção do comprador, que adiciona inteligência. Então, ela vai fazer justamente o que a gente trouxe: monitorar sinais como contratação de liderança, expansão de time, M&A, né, que é o que a gente chama de merger and acquisition de uma empresa, entre outros sinais super importantes para a gente acionar ali na hora. E você pode criar também regras automatizadas com tudo isso, então isso é bem legal. Eu consigo, por exemplo, criar regras por segmento, estratégia do cliente e até mesmo por conta-alvo ali, para quem trabalha com ABM. Então, toda vez que eu montar uma lista, o sistema já me mostra com quem eu devo agir e quando eu devo agir. E daí, quando você junta esses dois recursos, você para de reagir e começa a antecipar, que é isso que a gente quer que vocês façam junto com essas soluções. Então, pessoal, no final do dia, como falei lá no começo, não é sobre ter mais features, ter mais recursos, mas sim como cada um deles vai gerar resultados reais para a nossa operação. E isso só acontece, mais uma vez, com contexto. Boa. Então, obrigada pela atenção até aqui. Vou passar aqui a palavra para a Cami. Muito, muito obrigada, Jess. Eu acho que esse conteúdo foi ótimo aqui para a gente. Vi bastantes pessoas aqui interagindo no chat e nas enquetes, então é, a gente vai se comunicar com vocês depois. Fiquem à vontade aqui de lançar alguma pergunta que vocês tenham por enquanto. A gente recebeu duas perguntas no interno aqui, então vou começar com uma primeira. Eu acho que a Lud pode complementar aqui. Em quanto tempo eu consigo implementar as ferramentas até o agente ficar bom para uso? A HubSpot ela tem hoje diversos tipos de agentes, tá? Focando nesse que a Yasmin apresentou, que era o agente de atendimento ao cliente, você consegue configurar esse agente em questão ali de minutos, porque a HubSpot ela é low code. Então você não precisa ter ali nada de código, precisar ter um desenvolvedor para poder fazer isso. Você pode conectar uma central de conhecimento, ou então um prompt ali que você próprio vai digitar, ou então algum arquivo, setar ali o tom de voz da marca, né, definir as regras, e aí em questão de minutos o agente já está pronto para poder ajudar com todas as demandas de qualificação de leads ou de suporte nível 1. Feito. Muito, muito obrigada, Luz. E temos outro aqui, que acho que a Jess também pode nos ajudar com esse, e é: no dia a dia, meu time de vendas e marketing se falam bastante, mais pelos dados de vocês, isso não significa que os dados estão conectados. Como é que a gente sabe se realmente está integrado ou só achando que está? Boa pergunta, Cami. Bom, primeiro, eu acho que a gente pode olhar os indicadores, entender, para poder entender como é que estão conectados esses dados. E, claro, alinhar entre as equipes, os times. Então, às vezes, por exemplo, quando eu converso com clientes no dia a dia, como é que eles gostam de conversar? Eu tenho uma reunião com o time de vendas, uma reunião com o time de marketing separada. E aí eu já quero logo no começo quebrar isso e que os dois times entrem para que a gente esteja 100% alinhado nessa estratégia. Então, acho que a comunicação contínua entre esses times, a revisão dos processos que a gente tem na plataforma e também relatórios, indicadores que possam nos ajudar a entender se a gente está trabalhando juntos mesmo ou não. Perfeito. Muito, muito obrigada, Yes.
Temos outra pergunta aqui. O enriquecimento de dados e intenção do comprador são agentes independentes ou eles estão dentro do agente de prospecção? Acho que qualquer de vocês pode responder, mas vamos com Maria. Boa. São independentes, sim. São duas ferramentas independentes dentro da HubSpot, mas que conectam todo, o contexto de CRM. Perfeito. Perfeito, pessoal. Eu acho que a gente não tem mais perguntas por aqui, então vamos encerrar aqui o webinar. Muito, muito obrigada por vocês se juntarem hoje. Lembre que a gente vai enviar a gravação do webinar, a apresentação que vocês viram hoje e também o link do relatório de panorama dos dados do Go-to-Market no Brasil. Então, aí fiquem no olho no seu e-mail que vocês vão estar recebendo isso, tá bom? Muito obrigada e boa tarde para todos. Tchau, tchau.